Olá, galera do Trilhas! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim aqui para conversar sobre um tema bem diferente dos temas que eu venho trabalhando aí ao longo do projeto. Hoje eu vim aqui não somente como mediadora de leitura. Hoje eu vim aqui me arriscar como professora. E esse título é um título que eu demorei para me apropriar dele, porque quando eu pensava em professora, eu não me via nesse papel. Eu demorei um tempo. Hoje, eu já consigo me ver neste papel, eu consigo me munir desse título e sinto muito orgulho dele. Então, hoje, qual que é o nosso tema de reflexão aqui? O nosso tema de reflexão vai ser o incentivo à leitura e escrita dentro da sala de aula. E olha que esse é um tema muito desafiador para os professores. Por quê? Porque ler e escrever não é visto como um ato prazeroso desde o começo. Ler e escrever não é dado como uma recompensa aos nossos alunos na maioria das vezes. E aí acaba que a galera não gosta muito, não. Eu, inclusive, acho demasiadamente triste quando eu entro em sala de aula e os meus alunos dizem que não gostam de ler. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Porque a leitura, infelizmente, ela não é um hábito na nossa sociedade. Dificilmente entraríamos em âmbitos familiares em que a família toda tem o hábito de leitura. Dificilmente eu vou perguntar para um aluno meu se ele vê o pai e a mãe lendo em casa e ele vai me responder positivamente. Porque isso não acontece. Muitas vezes nós nem temos tempo para ler. Nós não encaixamos a leitura na nossa rotina. E então, da onde é que vai vir a influência para os nossos alunos se apaixonarem pelo universo literário? Só resta a nós, professores, essa responsabilidade. E aí, nós, professores, muitas vezes pecamos demais nesse processo. Porque, como a gente está dentro de um sistema burocrático, muitas vezes a gente vai cobrar leitura de aluno e a gente vai querer uma resposta sobre aquela leitura. A gente vai querer fazer trabalho em cima daquilo, a gente vai atribuir nota. E aí, a leitura não vai ser prazerosa. Ela vai ser uma obrigação. Assim como todas as outras atividades, todos os outros trabalhos que os alunos têm que fazer. E aí, a escrita é a mesma coisa. Os alunos não escrevem por prazer. Eles vão escrever aquilo que você solicitar que eles escrevam porque vale nota. E muitas vezes, essa pergunta aqui sempre vai vir logo em seguida da proposta de atividade. Professora, mas vai valer nota? E se você disser que não, pode ter certeza absoluta que 80% da turma não vai fazer. E aí nós nos vemos em uma sinuca de bico muito complicada, porque ou eu cobro e eles fazem, ou eu deixo livre e eles não fazem. E aí qual é a nossa saída? E antes de pensar como professora, eu me lembro no papel de aluna. Porque eu passei muito mais tempo no papel de aluna do que no papel de professora. E ao longo do tempo em que eu fui aluna, eu lembro que eu não gostava das leituras obrigatórias da escola. Eu consigo, de verdade, citar poucos livros que eu li, que estavam na lista obrigatória, que tinha que fazer trabalho depois, que eu realmente me apaixonei por aquela leitura e falei, nossa, obrigada por terem feito eu ler. São pouquíssimos. E é necessário a gente pensar, enquanto aluno também. Pensar assim, se eu fosse aluno, como eu gostaria de me envolver com a literatura? E aí vem o outro ponto, que é a escrita. E dificilmente essa escrita ela também vai ser espontânea. O aluno não vai simplesmente acordar no belo dia e dizer, nossa, que vontade de escrever. Ele não vai fazer isso. Dificilmente vai existir alunos que farão isso. Talvez um ou outro, mas são raros. Raros mesmo.
E aí nós cobramos atividades e aí nos deparamos com diversas situações. Existe o coleguinha que copia do outro, existe o coleguinha que dá um Ctrl+C, Ctrl+V do Google, existe o coleguinha que faz de qualquer jeito e existe a grande maioria que não faz. Não faz porque não quer, não faz porque não sabe fazer, segundo eles, não faz porque não percebe e não acha a nota atribuída tão alta assim para que ele tenha que se desgastar para fazer aquela atividade de produção textual. E aí eu lembro de quando eu era estudante, em que eu tinha que escrever e eu não me sentia motivada. E aí, os melhores textos que eu escrevia era no final do ano, quando nos diziam que os melhores textos eram escolhidos para ir para o livro da escola. E aí nós teríamos noite de autógrafos e era uma grande festa. E aí, por causa dessa recompensa, eu escrevia. Mas, também tem um porém. Eu, fora da escola, amava escrever. Mas fora da escola, era diferente. Porque eu podia escrever sobre o que eu quisesse, na hora que eu quisesse. E não precisava dar conta de nenhuma burocracia. Não precisava atender a nenhuma cobrança. E isso fazia toda a diferença. E ao mesmo tempo que essa atividade que pararia num livro me estimulava, ela também era bastante nociva, porque me fazia duvidar da minha capacidade. E algumas vezes eu não fui escolhida para ir para o livro da escola. E isso me fez refletir sobre o fato de eu não ser tão boa escritora quanto eu achava. Eu me questionei algumas vezes se eu realmente servia para a escrita ou não, porque o meu texto não tinha sido bom o suficiente, mesmo me dedicando para ele. Então eu fui me distanciando algum tempo da escrita dentro da escola, por achar que o julgamento em cima dos meus textos eram cruéis demais e que me afastavam do desejo de continuar escrevendo. E aí eu lembro que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, devido a um professor incrível, que era meu professor de filosofia, eu tinha muito estímulo para escrever. Muito estímulo porque ele estava constantemente me motivando, constantemente reforçando o quão boa eu era naquilo. E ele não era meu professor de português, não era meu professor de produção de texto, não era meu professor de literatura. Ele era meu professor de filosofia. E era ele que despertava em mim cada vez mais o meu potencial. Era ele que explorava demais o meu potencial de escrita. E a ele eu sou eternamente grata. E a ele eu quero mandar um abraço agora, professor Felipe Mongruel, que foi meu grande professor de filosofia nessa época. E ouso dizer que só não desisti de escrever naquela época porque ele acreditou no meu potencial. E porque ele sempre disse que as pessoas precisavam ler o que eu escrevia. Foi por causa dele, inclusive, que eu criei o meu blog. Mas o que eu tô querendo dizer é que muitos professores têm o potencial para nos incentivar, nos estimular. Mas há professores que também têm o poder de nos destruir, de nos desestimular, de nos castrar e de nos traumatizar. E a nós, professores, cabe o cuidado de olhar para essas potências e escolher a correta. E usar a correta. Porque, às vezes, na espontaneidade do dia a dia, a gente acaba sendo aquilo que a gente não gostaria de ser. A gente acaba despertando os potenciais que a gente gostaria que continuassem adormecidos. E outra coisa interessante é pensar que nós, professores, nem sempre vamos despertar os potenciais da nossa área no aluno. Algumas vezes, talvez eu passe uma atividade de produção textual para um aluno e, através daquela produção textual, ele descubra a paixão dele pelo universo da biologia ou para o universo da química. É possível? É muito possível. Assim como meu professor de filosofia fez eu descobrir que minha grande paixão era o mundo das letras, mesmo não sendo a área específica dele. Então, é interessante a gente pensar que nós professores temos muito peso na vida de um aluno e que não é fácil estimulá-los da forma correta,
não é fácil estimulá-los da forma que a gente deseja. Mas enfim, quando eu estava lá no segundo ano do ensino médio, nós tivemos que escrever um texto com o tema "Com licença, vou à luta". E nesse ano, eu fiquei muito feliz com o tema que foi escolhido, porque foi um ano que eu estava extremamente apegada a assuntos políticos, por causa do meu professor de filosofia, e por causa disso eu tinha certeza que eu ia escrever um excelente texto, porque era um tema que eu dominava bastante. Então eu coloquei toda a minha força, toda a minha intensidade, todos os meus pensamentos naquele texto, naquele dia, com a certeza de que aquele dia o meu texto seria escolhido para ir para o livro da escola. Mas hoje eu fico me perguntando, e se o meu texto não tivesse sido escolhido para ir para o livro da escola? Talvez, ao invés de ser o estímulo que foi, poderia ter sido a minha ruína. Poderia ter sido o que faltava para eu não querer mais escrever. Então também é necessário que nós, enquanto professores, nos coloquemos em papel reflexivo para que as recompensas não sejam nocivas. Porque dependendo de como a gente aplica o reforço positivo, isso pode resultar no afastamento do aluno. E aí a gente pode perder o potencial dele para sempre. Então eu quero encerrar esse vídeo hoje lendo o texto que eu escrevi quando estava no meu segundo ano do ensino médio, que foi para lá no livro da escola, e que o tema era "Com licença, eu vou à luta". E já quero deixar avisado que quinta-feira tem live comigo, e eu vou refletir ainda mais sobre esse papel do professor dentro da sala de aula. Bom, então eu vou encerrar o vídeo aqui com o texto que eu escrevi, e aguardo vocês quinta-feira. Com licença, eu vou à luta. Sonho com um mundo livre de impunidade, em que a educação seja prioridade e o menos favorecido também tenha seu valor. Sonho com um mundo mais humano, onde o amor seja soberano e os governantes se igualem ao trabalhador. Sonho com um mundo sem violência, que desperte inteligência em sua nação. Sonho com uma política transparente que lute pelo direito da gente, que respeite o cidadão. Sonho com um mundo onde o jovem tenha um poder maior. Sonho com um dia que iremos manifestar nossa indignação e os nossos brados conseguirão extinguir a corrupção. Sonho com um mundo em que os líderes cumpram os seus deveres e honrem mais aqueles que acreditaram no seu potencial. Sonho com um dia que a população cobrará os seus direitos e transformará a ilusão em algo real. Sonho com um dia em que a imposição perderá a sua voz e que a conformidade não existirá mais dentro de nós. Sonho com um mundo em que o povo exerça seu papel na nação, que não cale sua voz e lute pelo que está dentro do seu coração. Posso ser louca quando sonho, mas prefiro continuar a sonhar, porque os sonhos geram a esperança e a esperança gera forças para lutar. Aqui imortalizo o desejo de mudança, a desesperada esperança de que o mundo vai acordar. Com licença, eu vou à luta. Os meus sonhos estou indo tentar realizar.